Bem-vinda e bem-vindo ao curso Instrumentalidade e Instrumentos Técnicos do Serviço Social. A aula de hoje será sobre encaminhamento, um instrumento poderosíssimo na viabilização dos direitos dos nossos usuários. E claro, minha intenção é clarificar ainda mais esse instrumental para que você possa realmente utilizar com consciência e também de forma técnica e ética. Então, vamos começar a nossa aula. Como vocês podem ver aqui no material que eu preparei para vocês, que inclusive esse material de apoio depois será enviado para quem assistir e deixar o seu e-mail aqui abaixo, tá? Nos comentários. Mas então, o encaminhamento é uma forma articulada para atender às necessidades dos usuários, ofertando os serviços vigentes. Então, quando a gente pensar em encaminhar um usuário para um outro serviço, a gente tem que pensar que este material, esse instrumento, ele é uma forma articulada de viabilizar direitos e que esses direitos eles serão acionados mediante um instrumental técnico operativo. Ou seja, a gente tem que aí também estar atento à elaboração da nossa produção textual, né, do que nós realmente queremos solicitar e demandar de outro serviço. Então, é importante também ter clareza da construção, tá, da forma textual que vamos enviar para o outro serviço. Este encaminhamento, ele é enviado para um outro profissional ou para outro serviço. Então, na hora que você for construir seu instrumental, você vai especificar para onde você vai enviar. Então, ao mesmo tempo que você pode denominar aí o serviço que você está solicitando, também você pode direcionar para o profissional, especificamente já para um profissional. E que a intenção é que essa necessidade de agregar no seu atendimento, no seu acompanhamento, possa acontecer, né? A necessidade de agregar outros serviços, outras ações, mediante o que você já vem executando com o seu usuário, ele possa realmente ser algo concretizado mediante esse encaminhamento. Mas é claro que para que isso tudo aconteça, tem uma peça-chave nisso tudo, que é conhecer. Pois é preciso conhecer. Eu sempre digo, para intervir, a gente tem que conhecer. E que conhecimento é esse que eu estou falando? Trata-se do conhecimento da demanda da família, da incompletude ou incapacidade do serviço local de atender às particularidades dos nossos usuários. Pois é, quando se pensa em realizar um encaminhamento, é necessário que antes se faça um estudo, tá? Um estudo de fato de qual é a incompletude ou a incapacidade que o serviço local, ou seja, aquele serviço a qual o usuário demandou, está sendo atendido, mas não é suficiente para atender às suas particularidades. E assim você poder realizar um encaminhamento de forma eficiente e com eficácia. Mas não é só isso. Tem outra coisa importantíssima que você precisa saber, que é reconhecer. Pois é, a gente primeiro precisa conhecer, ter conhecimento das particularidades de cada indivíduo e de suas necessidades. E depois a gente precisa de quê? A gente precisa reconhecer. Reconhecer que uma das maiores virtudes no acompanhamento ou no atendimento sociofamiliar é o reconhecimento que você não consegue fazer tudo sozinho. Quantos de nós nos frustramos? E eu quero saber, quantos de nós nos frustramos no momento do atendimento por saber que o serviço ao qual nós estamos ofertando não é suficiente para suprir as necessidades dos nossos usuários? Você já sentiu isso? Você teve esse sentimento? Comenta aqui para mim. É importantíssimo que você compartilhe isso comigo. Assim eu saberei que isso não acontece somente comigo. De muitas vezes nós nos sentirmos inseguros, de nós nos sentirmos impotentes, mas é isso. Nós precisamos reconhecer que nós não conseguimos dar conta de tudo
sozinhos ou sozinhas. E aí eu estou falando enquanto profissional e estou falando enquanto profissional institucional. Ou seja, se eu estou na política de assistência, é preciso ter clareza que a assistência social sozinha, ela não dá conta de atender integralmente o indivíduo. Se assim fosse, não existiria o princípio da integralidade ou até mesmo o tripé da seguridade social. Precisaria existir apenas uma política social que daria conta de tudo. Então, você tenha em mente que é preciso conhecer e reconhecer, certo? E esse é um passo assim importantíssimo. Quando a gente conhece e reconhece, a gente então tem a consciência do que é atuar de forma ética. Pois é, olha só, a gente conhece realmente a demanda do nosso usuário, a gente estuda minuciosamente as suas particularidades, chega ali à conclusão do que essa família precisa e necessita para poder viabilizar o seu direito ou até mesmo sair de uma situação de risco e vulnerabilidade. Eu reconheço que sozinho não sou capaz. Quando falo sozinho, repito, não sozinho só enquanto profissional, mas enquanto profissional de uma instituição. Não dá para fazer sozinho o princípio da integralidade. E a partir daí, então, eu começo a atuar de forma ética. E sabe por quê? E sabe qual o ponto X disso? O ponto X é que quando eu faço os dois processos anteriores que eu citei, eu passo a entender como funciona a rede de proteção, tá? Então, eu elenquei no item anterior que era necessário conhecer a demanda do usuário e reconhecer que sozinho não damos contas. Então, a gente fez aí um levantamento e entendeu, inclusive, onde está a desproteção social. E aí eu começo a entender como funciona a rede de proteção, ou até mesmo ter clareza sobre as reais necessidades das famílias, né? Do que elas realmente precisam para transformar a sua realidade. Então a gente elencou aí o que eu gosto de chamar de potencialidade e de fragilidade. Então, no momento em que você pensar em encaminhar uma família, um usuário para um outro serviço, lembre-se sempre que você está utilizando um instrumental de viabilização de direito e que a sua intenção é a transformação da realidade desse sujeito. Fica claro para você? Está clarificando? Está gostando? Comenta aqui abaixo, porque eu preparo muito mais aulas desse porte para vocês. E se sua resposta for sim, que tudo está sendo clarificado, então eu te pergunto, qual a finalidade de um encaminhamento? Eu vou aguardar você responder. Eu gostaria muito que você pudesse refletir nesse momento qual a finalidade de um encaminhamento. Reflita também sobre os encaminhamentos que você já realizou. E aí, está refletindo? Ele realmente cumpre um princípio ético? Ele realmente foi um instrumento de viabilização de direito? Se sim, comenta aqui abaixo. É muito importante compartilhar conhecimento. Não há nada mais poderoso do que conhecimento compartilhado. E é muito importante. E se não foi, não tem problema. Está aqui a aula que vai te direcionar a realizar um encaminhamento que é viabilizador de direito. Não é à toa que eu criei essa aula para você, tanto para aperfeiçoar a sua prática, para melhorar, inclusive, os seus encaminhamentos e a viabilização dos direitos dos nossos usuários, como também para te fazer refletir se ele foi até o momento um instrumento apenas de repassar informações. Então, eu te convido a continuar comigo, porque eu ainda tenho muita coisa para te ensinar hoje. E então nós chegamos na resposta que o tempo inteiro eu estou clarificando. O encaminhamento é um instrumento que direciona a família no possível caminho da transformação, ou seja, no acesso aos seus direitos. Vamos clarificar um pouco mais? É preciso ter em mente, tá? Ter clareza que um encaminhamento ele só acontece após a escuta da demanda. Logo, o profissional poderá agir assertivamente. Por que eu estou falando disso? Já ouvi muitas perguntas no seguinte teor. Professora, Lidiane, Lide, um usuário me procurou
pedindo que eu fizesse um encaminhamento para que ele pudesse, realizar uma consulta psiquiatra na saúde. Tá correto? E se eu te fizesse essa pergunta, e se essa demanda chegou para você, o que você me responderia aqui nessa aula? Tá correto? É isso? Você atenderia uma demanda superficial da família, a demanda realmente ali espontânea, que ela chega e aí solicita de você um documento para ela acessar um direito que está em outra política. E aí eu te convido agora a refletir. Ele foi um usuário que você já estava atendendo, estava em acompanhamento? Ele tentou acessar o direito dele da consulta psiquiatra na saúde e foi negado? Ou simplesmente ele apareceu para você, como realmente eu falei anteriormente, como demanda espontânea, apenas solicitou de você esse documento para acessar o direito à consulta psiquiátrica porque ele achou que assim era mais fácil? Então você reflita aí, tá? Se essas demandas já aconteceram com você. E o correto, eu vou te dizer agora. O encaminhamento ele só acontece depois da escuta dessa demanda e da escuta ativa e qualificada. Quando você escuta a família, você identifica a real necessidade dela e aí você então aciona um instrumento técnico que seria o encaminhamento como forma de viabilizar esse direito. Porém, vocês têm que prestar um pouco atenção, que eu falei que era reconhecer, quando eu falei que a gente precisava reconhecer que a gente não dá conta sozinho, é inclusive reconhecer e conhecer a dinâmica das outras instituições, tá? Ela teve o direito negado? Se não teve, por que você vai acionar um instrumento técnico que tem um poder de viabilizar direito, sendo que a pessoa ainda não acessou ou não tentou acessar o outro serviço, né? Então, é muito importante refletir sobre isso, para que não esteja ocorrendo encaminhamentos dessa categoria e aí a gente esteja, inclusive, barrando aí um vínculo e uma parceria, porque às vezes nós não sabemos que estamos fazendo o encaminhamento da forma incorreta. E é por isso que eu preparei esta aula para você. Então, fique tranquila, fique tranquilo, que tem mais informação. E aí, é claro, para agir assertivamente, eu vou trazer um outro exemplo para você. Um exemplo que eu preparei, onde nesse exemplo a gente vai ver que é preciso ir mais submerso à demanda do usuário. Nada de superficialidade. Então, vejamos. Uma família que vai à busca de cesta básica e o declara no atendimento, porém durante o estudo e o declara no atendimento. Porém, durante o estudo social, o profissional descobre questões pontuais de atendimento de saúde ou acesso a medicamentos gratuitos que poderiam contribuir para a gestão dos recursos familiares. E aí você passa, né, a explorar mais os serviços básicos que já estão disponíveis para o usuário. Quantas vezes já recebemos usuários nos quais nos procuram e declaram no atendimento que a necessidade dele é uma cesta básica? E muitas vezes realizamos o quê? Um encaminhamento solicitando a liberação da cesta básica para a família. Pois durante ali, ou a entrevista social, ou até mesmo um estudo social, que é a utilização de outros instrumentais além da entrevista, tipo a visita domiciliar, né? A gente percebe realmente que essa é uma necessidade da família. Só que até aí, a gente está na necessidade, que eu chamo, que é superficial. É aquilo que ela traz que está aparente, que realmente é uma necessidade. Só que se você, enquanto profissional, realiza um estudo muito mais aprofundado, realiza esse estudo social mais aprofundado, você descobre que ela está gastando dinheiro, por exemplo, com medicamentos gratuitos e que aí faz com que ela não tenha uma renda suficiente para se alimentar. E que no acesso a esse direito dessas medicações gratuitas faz com que ela obtenha a gestão do recurso dela e ela não precise mais dessa cesta básica. Então, quando vocês tiverem casos como esses, é preciso ir além do aparente, é preciso ir além do imediato, tá?
Eu já vi muita atuação nesse sentido. A família chega, relata sua necessidade, realmente fica comprovado a questão socioeconômica, tá, da família e solicita a cesta básica e o atendimento fica por aí, pontualmente nisso. E não deve ficar nisso. Se uma família ela chega e ela necessita ela declara que necessita de uma cesta básica, a gente tem que ir além, o que está por trás da necessidade de precisar dessa cesta básica, tá? E aí sim a gente utiliza um instrumento, tá? O encaminhamento como uma forma poderosa de garantir ou até mesmo de viabilizar, porque garantir a gente não garante, né? Outros órgãos vão garantir, mas a gente aciona, a gente viabiliza esse direito para o usuário. E aí eu te pergunto, faz sentido? Se faz sentido, comenta aqui abaixo. Quero conversar com vocês, quero mesmo dialogar sobre encaminhamento, porque tenho visto muitas pessoas utilizarem o encaminhamento, e não estou falando só da categoria de serviço social, eu tenho visto muitas mesmo pessoas utilizando o encaminhamento como forma de transferência de responsabilidade. Faz sentido, mais uma vez? Comenta abaixo. E aí você pergunta, professora, como posso ir além do imediato? Eu trouxe para vocês aqui uma analogia com o iceberg. E para ir para além do imediato é o nosso ponto central, tá? E aí eu trago aqui demanda da família, do outro lado, cesta básica. Mas o que está submerso e mais profundo é que a gente precisa extrapolar todas as possibilidades através de um estudo social. Então, não fiquem superficialmente na demanda espontânea, no imediatismo, tá? Mergulhem profundamente na história do sujeito, na história do indivíduo. E assim, seu encaminhamento realmente terá uma assertividade e você realmente estará contribuindo para a transformação social do sujeito. Pensando nisso, a gente já logo imagina. Como posso montar meu instrumento técnico operativo? Qual o modelo mais adequado? Então, eu vou te dar aqui algumas estratégias de como montar, tá, o seu instrumento técnico operativo. Para construir o seu instrumento técnico operativo, é necessário 3 campos, tá? São 3 campos essenciais que eu trouxe para você. Vejamos. Na estrutura, você pode colocar identificação, conteúdo e formalização. É preciso identificar as partes envolvidas. Então, eu estou te dizendo que é preciso colocar identificação, conteúdo e formalização. Na formalização, eu estou falando do texto escrito. Qual o objetivo do encaminhamento? Qual o objetivo de você ter acionado a política, tá, parceira? Qual é o objetivo? Em que ela vai contribuir para viabilizar o direito do seu usuário, do nosso, né? Quero me colocar nessa. Outro ponto que você deve analisar: quem está realizando o encaminhamento? Descrevendo o nome da unidade, técnico de referência e contato. Então, é muito importante que na primeira parte a gente falou para a construção do instrumento, que é necessária identificação, conteúdo e formalização. Depois, é necessário que se descreva o nome da unidade e o técnico de referência e o contato de quem se está fazendo o encaminhamento. E claro, né, não pode faltar o nome completo do usuário e o seu endereço, por exemplo. É preciso também colocar a unidade a que se destina o encaminhamento, com descrição do setor específico ou área profissional de indicação de atendimento da demanda. Lembra que eu falei da importância da gente reconhecer que sozinhos não damos contas e daí conhecer a dinâmica das instituições, a forma que eles trabalham, a forma de atendimento ao usuário, para assim você ter uma assertividade na hora de encaminhar e principalmente na hora de você indicar o setor, tá? Ou a área profissional responsável, né? Que vai atender a sua demanda. E aí a gente tem algo que é claro, necessário, é fundamental no momento do encaminhamento. E do que é que eu estou falando?
da descrição sucinta da demanda. Claro, descrição sucinta da demanda do usuário, com a indicação do técnico, tá? Que vai avaliar, que é muito importante, inclusive. E como disse anteriormente e repito, é muito importante dizer o motivo do qual você está encaminhando o seu usuário e o que você espera, tá? Da instituição ou da área, tá? Profissional qual você solicitou aí o atendimento para o seu usuário. Muito importante mesmo. E claro que dentro da estrutura é preciso ter um campo específico para assinatura do profissional com o seu número do CRES, né? Tornando então um formulário um documento formal para a unidade. Então, é muito importante entender que o encaminhamento, ele segue esse rito, tá? Que dá viabilização ao direito dos nossos usuários. E agora eu quero saber de você, me conta, clarificou, gostou desta aula? Se sua resposta for sim, deixa seu like e envie essa aula para mais pessoas, pois ficará gravada aqui no canal no YouTube por apenas 24 horas, porque ela estará subindo para o meu curso, qual eu estou criando recentemente, que é de instrumentalidades e instrumentos técnico-operativo no serviço social. Então, não esqueça, mais uma vez, deixa seu like, deixa seu comentário e envia para alguém assistir nas próximas 24 horas. Ah, mas antes eu tenho uma novidade para você. Um presente, na verdade. Se você deseja receber um e-book que nós eu e minha equipe acabamos de preparar, tá? Saindo do forno, com 3 modelos de encaminhamento, com uma explicação sobre o que é um encaminhamento, inclusive explicações que estão contidas nessa aula. É muito simples, você só precisa fazer um print assistindo a minha aula. Você vai colocar lá no seu stories, tá? Vai compartilhar lá no seu stories do Instagram. Vai marcar a minha página, @lid_oliveira com 2i, que vocês já devem conhecer. Se não conhece, então tá aí, @lid_oliveira com 2i. Me marca e você receberá então o nosso e-book gratuitamente. Um e-book também que não é disponibilizado gratuitamente, ele faz parte, tá? De um kit que a gente construiu, que é de instrumentais técnicos operativos, tanto para o serviço social quanto para quem atua na área do SUAS, que está disponível para venda lá no Hotmart, que inclusive tem modelos de relatório social, acompanhamento familiar, estudo social, mapa falado para construir diagnóstico dos territórios. Então, vocês têm ali uma gama de mais de 9 instrumentos técnicos operativos no Hotmart, e um deles está o e-book, que está saindo fresquinho, porque nós atualizamos, repaginamos o nosso modelo de encaminhamento e está lá no Hotmart para venda. E se você fazer só simplesmente um print dessa aula, repostar no seu stories, marcar a minha página, você vai ganhar gratuitamente. E aí, era isso que eu tinha para vocês hoje. Fiquem com Deus e até a próxima aula. Até mais!